tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiane Galdino e eu sou professora de Língua Portuguesa e de Literatura da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia e estou aqui agora para ministrar mais uma aula para vocês da turma do 9º período da EJA. No entanto, antes de começarmos, eu peço licença para tirar rapidinho a minha máscara. Tudo bem? Vamos aqui? Retirando a máscara, guardando-a, higienizando mais uma vez as minhas mãos para nós começarmos os nossos aprendizados, tá bom? Vamos lá? Vocês se lembram de que na última aula falávamos sobre identidades brasileiras e a nossa linguagem? Lembram-se? Inclusive, eu trouxe um poema do Chacal, cujo título é Papo de Índio, não é? Trabalhamos a concordância verbal. A aula de hoje é uma sequência de nossa última aula. Continuamos falando sobre língua e identidades brasileiras. Vamos falar hoje de outro tipo de concordância, que é a concordância nominal, semelhante à verbal, com algumas diferenças, mas são bastante fáceis. Prometo que vocês vão aprender tudo direitinho, tá? E o texto poético escolhido para o nosso trabalho tem como título Os Mar, de um autor brasileiro também muito importante. O nome dele é Bartolomeu Campos Queiroz. Então, vamos ao nosso poema deste grande autor. Vamos começar. Os Mar. Os mar, mar, os, o, ar, o mar, ma. O ouvido chora se ouve dizer os mar. Conheço o menino, o mar, e longe, bem longe, sonho existir o mar. Osmar é um nome ou um erro de concordância? Gente, Bartolomeu Campos Queiroz, quando escreve este poema e fala para nós, por meio do seu eu lírico, que o ouvido chora se ouve dizer Osmar, e termina o poema questionando se Osmar é um nome ou um erro de concordância, o que é que ele está sugerindo? Ele está trabalhando com o duplo sentido de uma palavra aqui. Vamos pensar em mar. Se eu quero mencionar mar, este mar aqui que a gente observa na imagem, eu vou falar o mar ou os mares, não é verdade? Agora, se refere ao nome próprio, ao nome de um menino, ao nome de um homem, como é que eu falo? Osmar. Mas a escrita é diferente. Osmar se escreve junto. Os mares se escreve separado. Notem ainda que o poeta, por meio do seu eu lírico, ele vai fazendo aqui uma gradação. Ele começa com Osmar, depois ele muda para mar, os, o, ar, mar e termina com mar. Então eu tenho toda uma brincadeira aqui com a linguagem. O poeta, o eu lírico aqui, ele é lúdico, ele brinca, ele mexe, transforma, remodela, reelabora, modifica essa linguagem e termina mencionando o conteúdo da aula de hoje, que é a concordância, neste caso a concordância nominal. É por isso que ele fala, Osmar é um nome ou um erro de concordância? São as duas coisas. Osmar é nome? É nome. Agora, se eu estiver me referindo ao mar, como esse grandioso conjunto de águas, aí sim
é o erro de concordância. E vamos descobrir por quê? Vamos seguindo aqui. Vamos lá. Mas antes de nós pensarmos aí na concordância nominal, eu peço licença para apresentar para vocês um pouquinho sobre a vida e sobre a obra do nosso grande Bartolomeu, também conhecido de forma carinhosa como Bartô. Vamos lá? Bartolomeu Campos de Queiroz viveu sua infância em Papagaios, cidade de Minas Gerais. Instalou-se em Belo Horizonte e seu interesse pela literatura e pelo ensino de arte o fez viajar pelo Brasil. Conheceu cidades apreciando azulejos e casas pacientemente. Um andarilho atento às cores, cheiros, sabores e sentidos que rodeiam as pessoas de um lugar. Com o mesmo encanto na alma, observava os rios da Amazônia, dos quais costumava sentir saudades quando ele estava em Minas Gerais. Bartô só fazia o que gostava. Ele não cumpria compromissos sociais e nem tarefas que não lhe pareciam substanciais. Dizia ter fôlego de gato, o que lhe permitiu nascer e morrer várias vezes. Ele dizia, abre aspas, sou frágil o suficiente para uma palavra me machucar, como sou forte o suficiente para uma palavra me ressuscitar. Ao longo da carreira, recebeu diversos prêmios, dentre os quais o Jabuti, uma das maiores condecorações literárias do país. Faleceu em janeiro de 2012, aos 67 anos. Acabamos de ter acesso à bonita biografia do Bartô, portanto, e finalmente agora nós começamos a pensar na concordância nominal. Vamos aprender mais um pouquinho de gramática? Vamos aprofundar ainda mais na nossa rica e linda língua portuguesa? Venham aqui comigo. O que é concordância nominal? Na concordância nominal, os nomes vão ter que concordar entre si, tá bom? Vamos ver. Artigos, adjetivos, pronomes e numerais. São sobre estes nomes que eu estou falando. São eles que devem estabelecer uma relação de acordo. Tudo bem? Vamos observar como é que essa concordância nominal funciona na prática? Vamos aos nossos exemplos. Patos pularam a janela. Essa construção aqui está inadequada. Por quê? Porque a palavra patos é um substantivo que está flexionado no plural. Portanto, se o substantivo está no plural, o artigo que o acompanha também deveria estar no plural. A mesma coisa acontece aqui com a palavra janela. Ora, se janela está no singular, esse asa aqui também deveria estar no singular. Então, vamos ser bastante objetivos aqui. Forma correta. Os patos. Forma correta, a janela. Poderia também ser diferente. Eu poderia ter aqui, ó, o pato e poderia ter aqui também as janelas. Mais exemplos. Alexandre comeu 2 sanduíches. Ora, se são 2, não pode ser sanduíche, tem que ser 2 sanduíches, é claro. Vejam a correção. Alexandre
comeu 2 sanduíches. Essa é a forma adequada. Vejam aqui o Alexandre, comendo este sanduíche grande, gostoso, né? E aqui, vejam, uma charge. Venham aqui comigo. Vamos analisar a linguagem verbal e a não verbal desta charge. Eu tenho uma moça aqui, talvez uma adolescente, uma adulta, que chega, ela entra aqui em um estabelecimento e ela diz, né? Estou meio nervosa. Meio não, né, gente? Muito. E aí, aparentemente, a pessoa que a serve, talvez o garçom, o dono ou trabalhador deste estabelecimento fala: aceita meia xícara de chá de camomila? Não é? O que eu quero explorar aqui? As palavras meio e meia. A concordância nominal está adequada. Eu estou meio nervosa, significa que eu estou um pouco, mais ou menos nervosa. Ela nunca poderia falar que está meia nervosa. Não. Meia nervosa é incorreto, porque ninguém fica nervoso pela metade. Nós não podemos medir a quantidade de nervosismo, a quantidade de alegria, a quantidade de tristeza e assim por diante. Então o correto é: eu estou meio nervosa, dizendo que estou mais ou menos, estou um pouco. Agora, nós podemos medir quantidade de chá? Claro que sim. Por isso, meia xícara de chá equivalendo a metade. Então, meio nervosa, meio cansada, meio triste, meio alegre, meio sonolenta, meio rápida, meio pão, meia berinjela, meia xícara de chá de camomila, de café, enfim, tudo bem? Bom, meio aqui se refere à palavra nervosa, portanto, meio é um advérbio. E nós vamos aprender nas nossas próximas aulas que os advérbios jamais podem ir para o plural. Meia xícara. Meia que é numeral, tá? Eu comprei meias novas, portanto, meio funciona como advérbio, meia funciona como numeral, equivalendo a metade, e meias, substantivo, que eu compro, que eu uso para proteger os meus pés. Não é isso? Gente, falamos bastante então sobre a concordância nominal, aprendemos que se o nome estiver no singular, as palavrinhas, os outros nomes que estão em torno dele também ficam no singular. Falamos que se o substantivo, se o nome estiver no plural, os outros nomes que estão em torno dele também ficam no plural. Aprendemos o conteúdo simples até agora, não é? Portanto, é hora de fazermos juntos uma atividade. Vamos lá? Começando. Uma tira, cujo título é Vingada. 2 personagens dialogando. Vamos prestar muita atenção neste diálogo. A primeira personagem dirige-se à outra aqui e fala o seguinte: ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. Vamos agora para o segundo quadro. A moça que escutava a amiga falando vai dar a resposta. Venham observar. Tudo bem, já me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele. Tenho bebido menos Coca-Cola. Gente, onde está o humor da nossa tirinha? Vamos descobrir? Turma, a palavra menos na língua portuguesa não
existe em nenhuma hipótese. Vocês jamais vão falar menos Coca-Cola, menos ideias, tá bom? Menos não existe. Gravem isso. Portanto, o que é que promove o humor na tirinha? Vamos pensar em uma possibilidade de resposta correta? Venham aqui comigo. O humor é provocado pelo fato de a moça traída se sentir vingada porque a outra mulher com quem o seu suposto ex-namorado está saindo cometeu um erro grave de concordância nominal ao usar a palavra menos. Conforme prevê a norma culta da língua, isto é, a gramática que nós estudamos aqui na escola, esta palavra não existe. Então está claro para todos nós, não usem a palavra menos. Combinado assim? Certinho? Muito bem. Pessoal, para nós finalizarmos a aula de hoje, eu trouxe um texto muito importante de um autor também famoso, que é Carlos Drummond de Andrade. Drummond, neste poema, vai falar brevemente sobre a forma na qual nós conversamos no nosso dia a dia com os nossos amigos, com a nossa família e também sobre as regras de língua portuguesa que nós aprendemos na escola. O título do poema é bastante sugestivo. É Aula de Português. Venham aqui me acompanhar junto com o Drummond. Vamos! A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada das letras. Sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Eu já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a priminha. O português são dois, o outro, mistério. Vamos pensar então um pouquinho do que o eu lírico de Drummond está tentando nos transmitir? Ora, uma é a língua que eu utilizo para namorar com a priminha, a língua que eu utilizo para jogar bola com a molecada da rua, para conversar, para pedir comida. Outra é a língua que o professor Carlos Góes lá na escola ensina. Na escola ele ensina a língua proposta pela gramática, a língua necessária para algumas situações de comunicação, tá bom? E aí o Drummond resume que essa língua, ela muitas vezes é considerada um mistério. Por quê? Porque nós estamos em constante aprendizado, em constantes descobertas em relação ao nosso rico idioma, que é a língua portuguesa. Vocês então acabaram de aprender mais um conteúdo chamado concordância nominal. Continuem trabalhando muito, continuem estudando muito e eu espero que as nossas aulas sejam muito úteis para vocês. Até a próxima!